futebol brasileiro sempre foi movido por paixão, emoção e grandes histórias dentro de campo, mas em alguns momentos os bastidores acabam roubando completamente a cena. E foi exatamente isso que aconteceu no caso envolvendo o São Paulo Futebol Clube, um clube gigantesco, com uma história marcada por títulos internacionais, ídolos eternos e uma torcida apaixonada, agora se vê mergulhado em uma das crises institucionais mais delicadas dos últimos anos. Tudo começou com denúncias que, à primeira vista, pareciam apenas mais um ruído interno, mas que rapidamente ganharam proporções muito maiores. O nome de Douglas Schwartzman surgiu no centro das discussões ao lado de Mara Casares, dois ex-dirigentes, com influência significativa dentro do clube. As acusações giram em torno de um suposto esquema envolvendo a utilização irregular de camarotes no estádio do Morumbi durante grandes eventos, especialmente shows que movimentam milhões de reais. Esses espaços, que deveriam representar uma importante fonte de receita oficial para o clube, teriam sido explorados de maneira paralela, levantando suspeitas de favorecimento e prejuízo institucional. A situação se agravou quando áudios vieram à tona, trazendo detalhes comprometedores e aumentando ainda mais a pressão interna. O que antes era tratado com cautela passou a ser encarado como um problema grave, exigindo respostas rápidas e contundentes. A repercussão não demorou para ultrapassar os muros do clube e ganhar destaque nacional, gerando indignação entre torcedores e alimentando debates sobre ética, transparência e responsabilidade na gestão esportiva. Dentro do São Paulo, o clima ficou tenso, com conselheiros divididos, aliados tentando conter os danos e opositores vendo no caso uma oportunidade de questionar toda a estrutura administrativa vigente. O episódio rapidamente deixou de ser apenas uma denúncia específica e passou a representar um símbolo de algo maior, a fragilidade política e administrativa de um dos maiores clubes do Brasil. Com o avanço das investigações, a situação ganhou contornos ainda mais sérios. A Comissão de Ética do clube iniciou um processo minucioso de apuração, analisando documentos, ouvindo testemunhas e avaliando todos os elementos disponíveis. O relatório final foi contundente e não deixou margem para interpretações leves. Havia indícios suficientes de conduta incompatível com os valores e normas do clube. A recomendação foi clara: expulsão. Uma medida extrema, rara e carregada de significado que demonstra o nível de gravidade atribuído ao caso. A decisão colocou ainda mais pressão sobre o Conselho Deliberativo, responsável por dar a palavra final. Paralelamente, o caso também passou a ser investigado por autoridades externas, incluindo o Ministério Público, o que elevou ainda mais o nível da crise. O nome de Júlio Casares também entrou no centro das atenções, não necessariamente como acusado direto, mas como figura central na gestão que precisava lidar com o escândalo. O ambiente político se deteriorou rapidamente, culminando até mesmo em um processo de impeachment dentro do clube, algo que evidencia o tamanho da turbulência institucional. Enquanto isso, os acusados se defenderam, negando irregularidades e afirmando que não houve benefício financeiro comprovado. No entanto, a pressão pública e interna continuava crescendo, e a percepção geral já indicava que a permanência deles no clube se tornava insustentável. A crise expôs não apenas possíveis falhas individuais, mas também fragilidades estruturais na governança do São Paulo. Questões como controle interno, fiscalização e transparência passaram a ser debatidas com mais intensidade, mostrando que o problema poderia ser mais profundo do que parecia inicialmente. A cada nova informação, aumentava a sensação de que o clube precisava passar por uma reformulação urgente para recuperar sua credibilidade. No desfecho dessa história, o Conselho Deliberativo caminhou para confirmar a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares, marcando um momento histórico e simbólico para o clube. Essa decisão representa mais do que uma punição individual. Ela funciona como uma tentativa de reconstrução institucional e um recado claro de que práticas consideradas irregulares não serão toleradas. No entanto, a grande questão que permanece é se essa medida será suficiente para restaurar a confiança da torcida e estabilizar o ambiente político interno.
Crises como essa deixam cicatrizes profundas, que não desaparecem apenas com decisões administrativas. O São Paulo agora enfrenta o desafio de se reinventar, fortalecer seus mecanismos de controle e provar, na prática, que aprendeu com os erros do passado. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo com uma mistura de revolta e esperança, esperando que o clube volte a ser protagonista pelos motivos certos: conquistas, desempenho em campo e gestão exemplar. O caso ainda pode ter novos desdobramentos, tanto no âmbito esportivo quanto jurídico, e isso mantém o cenário em aberto. Mais do que um episódio isolado, essa crise se torna um marco na história recente do clube, servindo como alerta para todo o futebol brasileiro sobre os riscos de falhas na governança. No fim das contas, o que está em jogo vai muito além de nomes ou cargos. É a reputação de uma instituição centenária que precisa provar que ainda está à altura de sua grandeza.